Era uma terça-feira à noite. Eu estava sentada no sofá com o celular na mão. No celular, uma conversa aberta. Mensagens que eu tinha lido 40 minutos antes enquanto ele estava no banho. Mensagens dele para outra mulher. Com data, hora, nome. Sem margem para interpretação. Então ele saiu do banho. Veio para a sala. Sentou do meu lado. Pegou o controle remoto. E depois de uns 2 minutos em silêncio, sem olhar para mim, disse: "Eu te amo, sabe?" Fiquei olhando para a televisão, com o celular na mão, com as mensagens ainda abertas na tela, viradas para baixo sobre o meu joelho, e não disse nada. Não porque não soubesse o que dizer, mas porque naquele momento entendi que o que eu fizesse a seguir ia definir tudo o que viria depois. Meu nome é Marina. Tenho 36 anos, sou jornalista, e era casada com André há 8 anos. André era o tipo de marido que verbalizava o amor com facilidade. "Eu te amo" saía natural, em momentos aleatórios, sem ocasião especial. Era uma das coisas que eu amava nele no começo. Essa espontaneidade afetiva. Naquela terça-feira, ouvir aquelas 3 palavras enquanto segurava o celular com as mensagens ainda na tela foi a coisa mais estranha que já vivi. Porque eram palavras reais. Eu sabia que ele me amava de um jeito que não excluía o que ele estava fazendo. Eram as 2 coisas ao mesmo tempo. E essa foi a parte mais difícil de processar. Não a traição. A coexistência. 40 minutos antes, eu tinha pego o celular dele para silenciar o alarme que ele tinha esquecido ligado. A tela acendeu. Uma notificação. Um nome que eu não conhecia. Isabela. Abri sem pensar. Era uma conversa longa. Li as últimas mensagens primeiro. Eram de naquele dia, da tarde, enquanto André estava em reunião. A Isabela perguntava quando ele ia poder sair mais cedo. Ele respondia que ia tentar na quinta. Ela mandava um áudio. Eu não ouvi, mas a transcrição automática aparecia embaixo. Bastou ler as primeiras palavras. Fechei o aplicativo. Coloquei o celular de volta exatamente onde estava. Fui para a sala. Sentei no sofá. André saiu do banho 12 minutos depois. Naqueles 12 minutos não chorei. Não liguei para ninguém. Não fui ao quarto fazer a mala. Fiquei sentada pensando numa coisa só. O que eu quero que aconteça agora? Não o que eu devia fazer. Não o que as pessoas fariam no meu lugar. O que eu, Marina, queria que acontecesse naquela noite específica. A resposta que chegou me surpreendeu. Eu queria observar. Queria ver como ele agia sem saber que eu sabia. Queria entender, com os próprios olhos, quem era aquela versão dele que existia paralela à nossa vida. Então, quando ele disse "eu te amo", com o controle remoto na mão e os olhos na televisão, eu fiquei em silêncio. E observei. Nos dias seguintes, continuei observando. André era atencioso naquela semana, mais do que o normal. Pequenos gestos que eu reconhecia como os de alguém que está com a consciência pesada e tenta compensar sem saber que está sendo visto. Na quinta-feira, o dia em que ele tinha dito a Isabela que ia tentar sair mais cedo, ele chegou em casa no horário normal. Disse que a reunião tinha se estendido, mas não estava com a energia de quem ficou em reunião. Estava com a energia leve de quem passou a tarde de um jeito que gostou. Guardei essa observação. No sábado de manhã, com as crianças na casa dos avós, sentei com uma xícara de café e tomei a decisão. Não ia chamar advogada antes de conversar. Dessa vez queria a conversa primeiro. Real, sem preparação de lado nenhum. Queria ver o que saía quando ele não tivesse tempo de construir versão. Naquele sábado à tarde, André estava no escritório de casa trabalhando. Entrei. Fechei a porta atrás de mim. Sentei na cadeira de frente para a mesa dele. Ele olhou para cima. Percebeu alguma coisa na minha expressão. Fechou o notebook. Disse: "Na terça-feira à noite você disse que me amava enquanto eu estava sentada no sofá com o seu celular na mão." André ficou imóvel. Eu tinha aberto o celular para silenciar o alarme. A notificação da Isabela apareceu. Li as mensagens da tarde. Ele fechou os olhos.
Você disse, eu te amo, e eu não respondi. Fiquei olhando para a televisão com o celular virado para baixo sobre o meu joelho. Silêncio. Passei a semana te observando. Vi você chegar na quinta com aquela leveza específica de quem passou a tarde bem. Não é a leveza de reunião que se estendeu. André ficou olhando para a mesa. Não vou te perguntar quem é ela. Já sei o nome. Já li o suficiente. O que eu quero saber é uma coisa só. Levantei os olhos para ele. Quando você disse, eu te amo naquela noite, era verdade? André ficou em silêncio por um tempo longo. Quando respondeu, disse que sim. Que era verdade. Que as duas coisas eram verdade ao mesmo tempo. E que ele não sabia como isso era possível, mas que era. Fiquei olhando para ele. Era a resposta mais honesta que ele poderia ter dado. E foi exatamente por isso que foi a mais difícil de ouvir. Disse, eu sei que é verdade. Esse é o problema. Me levantei. Saí do escritório. Não fui para o quarto. Fui para a cozinha. Fiz café. Sentei à mesa. E fiquei lá por um tempo, olhando pela janela, pensando em como duas coisas completamente opostas podem coexistir dentro de uma pessoa. E o que você faz quando descobre que isso é possível. André e eu ficamos juntos por mais 3 semanas depois daquele sábado. Não por fraqueza. Por uma tentativa honesta de entender se havia algo a salvar. No fim, concluí que não havia. Não porque o amor tinha acabado, mas porque a confiança tinha ido de um jeito que eu não conseguia reconstruir. Separamo-nos de forma tranquila, sem guerra, com uma tristeza compartilhada que, estranhamente, foi a coisa mais íntima que vivemos no fim do casamento. O que fica dessa história não é a raiva, não é a traição, é aquela terça-feira à noite no sofá, ele dizendo eu te amo, com o controle remoto na mão. Eu segurando o celular com as mensagens da Isabela viradas para baixo sobre o meu joelho. E o silêncio que escolhi. Não por falta de resposta, mas porque sabia que o que eu fizesse naquele momento ia definir tudo o que viria depois. Escolhi observar. Escolhi entender. E quando finalmente falei de um lugar que nenhuma reação impulsiva teria me dado. Nem sempre a resposta certa é a resposta imediata. Às vezes o silêncio é a decisão mais poderosa que você pode tomar. Obrigada por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.